Nessa aula eu vou falar sobre pilha eletroquímica. O que é uma pilha eletroquímica? Se nós conseguirmos ligar dois metais diferentes através de um fio externo, nós vamos gerar uma diferença de potencial, formando assim uma pilha eletroquímica. Aqui como exemplo, eu vou dar a pilha de Daniel. A pilha de Daniel ela é constituída por um eletrodo de zinco e por um eletrodo de cobre interligados através de um fio externo. Estruturalmente, nós vamos ter o seguinte: teremos o eletrodo de zinco, que é uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. Aqui do outro lado, nós vamos ter o eletrodo de cobre, que é uma placa metálica de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. O eletrodo de zinco vai ser o polo negativo, e o motivo por ele ser o polo negativo é o fato de que os elétrons estão saindo desse polo e indo para o cobre. Então, de onde os elétrons saem, de onde os elétrons partem, nós vamos ter o polo negativo. Assim, o cobre, aqui na pilha de Daniel, vai ser o polo positivo. O polo negativo, por sua vez, vai ser o ânodo da pilha, enquanto que o polo positivo vai ser o cátodo. O processo químico que acontece no ânodo, nós vamos chamar de oxidação, que é a perda de elétrons, enquanto que o processo químico que vai acontecer no cátodo é a redução, que é o processo no qual ocorre ganho de elétrons. À medida que a pilha vai funcionando, vai ocorrendo o processo de corrosão aqui no eletrodo de zinco. Então, a corrosão ocorre no ânodo. Vai haver o desgaste dessa placa metálica, diminuindo assim a sua massa. Enquanto aqui no zinco vai acontecendo uma corrosão, vai acontecendo o desgaste, aqui no cátodo, que é a placa de cobre, vai ocorrer deposição. À medida que o tempo vai passando, os íons de cobre que estão aqui na solução vão se descarregando na placa de cobre, que é o cátodo, ocorrendo assim um aumento de massa. Podemos também dizer que a solução aqui no ânodo, a solução aqui no caso de zinco, vai acontecer um aumento da concentração, porque imagine só, se essa placa está sendo corroída, está acontecendo corrosão, o zinco que forma essa placa está vindo para a solução na forma de íons zinco mais 2, enquanto que aqui no eletrodo de cobre vai ocorrer uma diminuição da concentração, porque os íons cobres que estão aqui na solução vão ser atraídos pela placa de cobre e vão se descarregar, vão se transformar em cobre zero. Esses conceitos e esses processos são muito importantes que você tenha bem claros em sua mente. Em uma pilha eletroquímica, aqui no caso a pilha de Daniel, que é constituída de zinco e de cobre, nós vamos ter o eletrodo de zinco, o eletrodo de cobre. No eletrodo de zinco, nós vamos dizer que ele é o polo negativo, porque os elétrons estão saindo dele. Ele é o ânodo. No ânodo ocorre oxidação, no ânodo ocorre corrosão e a solução vai aumentar a sua concentração de íons Zn2+. Lá no eletrodo de cobre, nós vamos dizer que ele é o polo positivo, ele é o cátodo, ocorre redução, vai ocorrer deposição de íons cobre na placa de cobre, diminuindo assim a concentração desta solução, e vai haver a diminuição da concentração da solução, como eu já havia dito. Uma ilustração que vai mostrar essa corrosão e essa deposição está aparecendo aqui para você. À medida que o tempo vai passando, veja que o eletrodo de zinco, o ânodo, vai sofrendo desgaste e o zinco vai para a solução, aumentando assim a sua concentração. Aqui no cátodo ocorre o inverso. À medida que o tempo vai passando, vai ocorrendo deposição de íons cobre
na placa de cobre e devido a isso a massa vai aumentando. A gente diz popularmente que o metal vai inchar, sofreu aqui esse processo inchando. Na verdade, esse metal teve a deposição de cobre sobre ele. Por esse motivo, vai diminuir a concentração de íons cobre aqui na solução. Vamos ver a aplicação desses conceitos em uma questão que foi cobrada pelo Enem, que diz o seguinte: em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas nos dias atuais. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Foi fornecido aqui o potencial padrão de redução do ferro, que é menos 0,44 volt. Foi fornecido o potencial padrão de redução do cobre, que é mais 0,34 volt. E nós temos também a ilustração que é descrita na questão. Percebam que aqui no centro nós temos a barra de ferro, que, segundo o enunciado, parece estar corroída devido à ação de um ácido, e ao redor dessa barra de ferro existe um tubo de cobre. Vamos então para a resolução, considerando aí os potenciais, a ilustração, e aí a questão diz o seguinte: nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? A atenção que você deve ter aqui é que uma pilha eletroquímica ela é constituída por dois metais interligados. Aqui no esquema, na ilustração, nós temos apenas dois metais, que é o ferro e o cobre. Você vai observar que no enunciado diz que o ferro está corroído. Pelo que nós vimos de uma pilha, quem sofre corrosão é o ânodo. Então, o ferro aqui vai ser o ânodo, que é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Consequentemente, o cobre vai agir como cátodo, é o polo positivo da pilha. Uma outra observação importante são os valores dos potenciais de redução. Veja que o ferro tem um potencial de menos 0,44 e o cobre tem um potencial de mais 0,34. Quem tem o maior potencial de redução sofre redução. Então, o cobre vai sofrer redução e se ele sofre redução, ele é o cátodo da pilha. Então, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? O tubo de cobre. Então, o item correto aí, a letra D. Como esquematizar as semi-reações de oxidação e redução em uma pilha eletroquímica? Vamos pegar como exemplo uma pilha formada de zinco e cobre. Inicialmente vai ser fornecido para você as semi-reações de redução. Aqui nós temos o zinco mais 2 elétrons, formando zinco zero, e o potencial padrão de redução do zinco, que é menos 0,76 volts. Para o cobre 2 mais 2 elétrons, formando cobre zero, o potencial padrão de redução é igual a mais 0,34 volts. Esses valores eles têm que ser fornecidos na questão e essas semi-reações também devem ser fornecidas. Uma observação que eu quero fazer é que quando os elétrons estão antes da seta, estão aqui na representação antes da seta, nós temos um processo de redução. Se esses elétrons aparecerem depois da seta, vai ser um processo de oxidação, que é a perda de elétrons. Conhecendo os valores dos potenciais de redução, quem tem o maior potencial, que aqui no caso é o cobre, vai sofrer o processo de redução. Consequentemente,
quem tem menor potencial de redução vai sofrer o processo de oxidação, que é a perda de elétron. Lembre-se também que quem sofre redução é agente oxidante. Essa informação vai ser importante porque é com ela que nós vamos calcular a DDP da pilha, a diferença de potencial de uma pilha. Então, quem sofre redução é agente oxidante e quem sofre oxidação é agente redutor. Sabendo então quem sofre redução e quem sofre oxidação, nós vamos determinar as semi-reações de oxidação e redução. O cobre vai permanecer da mesma forma, porque ele sofre redução. Então, aqui já é uma semi-reação de redução. No entanto, o zinco, nós vamos inverter essa reação, porque o processo que ele sofre é um processo de oxidação, é a perda de elétrons. Então, vou colocar o zinco 0 antes da seta e o zinco mais 2 elétrons vem para depois da seta, representando a perda de 2 elétrons pelo zinco. A semi-reação de oxidação ficará assim: zinco 0 formará zinco mais 2 elétrons. Perceba que eu simplesmente inverti essa semi-reação aqui, porque nós determinamos que quem vai sofrer oxidação é o zinco, devido ter o menor potencial de redução. Outro detalhe importante é que, ao inverter essa reação, você não vai modificar o sinal do potencial de redução. Permanece menos 0,76 volt. A semi-reação do cobre continua a mesma. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre 0, com um potencial de redução de mais 0,34 volt. Temos aqui, então, a semi-reação de oxidação, que é sofrida pelo zinco, e a semi-reação de redução, que é sofrida pelo cobre. Vamos somar as duas e vamos determinar a equação global dessa pilha. Quando você for somar, antes você vai cancelar a quantidade de elétrons que deve ser iguais. Aqui eu tenho 2 elétrons depois da seta e aqui eu tenho 2 elétrons antes da seta. Então, vou cancelar e começo a soma. Começando aqui pelo zinco 0, teremos lá embaixo zinco 0, mais, ainda antes da seta, mais cobre 2, setinha, e agora eu vou para depois da seta. Zinco mais 2, mais cobre 0. Então, essa reação aqui, zinco 0 mais cobre 2+, formando o zinco 2+, mais cobre 0, é a equação global da pilha. Uma outra coisa que pode ser pedida é para você calcular a diferença de potencial. Delta é 0, que é a diferença de potencial padrão é igual ao E0 do oxidante, ou seja, o potencial padrão do oxidante menos o E0 do redutor. Potencial padrão de redução do oxidante menos o potencial padrão de redução do redutor. Essa vai ser a fórmula que você vai utilizar para calcular a DDP, diferença de potencial. Aqui no caso da pilha de Daniell, constituída de zinco e cobre, nós temos o cobre sendo aquele que sofre redução, então é o oxidante. Então, o potencial do oxidante mais 0,34 e o zinco é o redutor, menos 0,76. Aplicando a fórmula, nós teremos o potencial padrão será potencial do oxidante, que é o cobre, mais 0,34, menos da fórmula, e o valor do potencial do redutor, que é menos 0,76. Menos 0,76. Menos por menos vai ser mais, então vai ficar mais 0,34, mais 0,76. Assim nós teremos uma diferença de potencial, um delta E0, igual a mais 1,10 volt. A pilha, portanto,
representa uma reação espontânea, uma reação que de fato ocorre de forma espontânea. Vamos para um segundo exemplo, que seria uma pilha formada de ouro e cobre. Novamente são dadas as duas semi-reações de redução, cobre mais 2 elétrons formando cobre zero, o E0 do cobre é mais 0,34 volt, e o ouro 3 mais 3 elétrons formando ouro zero. O potencial padrão de redução do ouro é de 1,50 volt. Então, entre os dois, qual deles vai sofrer redução? O ouro sofre redução porque tem maior potencial. Consequentemente, o cobre vai sofrer oxidação. O ouro é o agente oxidante e o cobre vai ser o agente redutor. Para esquematizar a reação global, nós vamos inverter a reação do cobre e vamos manter a reação do ouro. Professor, por que nós vamos inverter o cobre? Porque o cobre está sofrendo uma oxidação e essa representação aqui, quando os elétrons estão antes da seta, é uma reação de redução e, na verdade, o que ele sofre é uma oxidação. Então, vamos inverter a do cobre e manter a do ouro. Vamos lá, então, semi-reação de oxidação do cobre, cobre zero, formando cobre 2 mais 2 elétrons, com o seu potencial. Veja que eu só inverti essa reação aqui, ó. O cobre estava depois da seta, agora está antes. O cobre 2 estava antes da seta, agora está depois, juntamente com os 2 elétrons. A semi-reação de redução vai ser a do ouro, que permanece idêntica. Ouro 3 mais 3 elétrons, formando o ouro zero com o seu potencial. Um detalhe importante é que, inclusive já comentei no outro exemplo, que o número de elétrons tem que ser iguais. Aqui no cobre nós temos 2 elétrons e no ouro nós temos 3. Não é possível. Os dois têm que ter a mesma quantidade de elétrons. Para resolver esse problema, nós vamos multiplicar a equação do cobre por 3 e vamos multiplicar a equação do ouro por 2, para que o número de elétrons fiquem iguais. Após a multiplicação, nós vamos ter a semi-reação de oxidação. 3 vezes 1 cobre, 3 cobres. 3 vezes 1 cobre 2 mais, 3 cobres 2 mais. 3 vezes 2 elétrons, 6 elétrons. E uma observação importante é que no caso aqui na eletroquímica, nós não multiplicamos o valor do potencial de redução. Então, ele permanece mais 0,34 volt. Na semi-reação de redução, nós teremos 2 vezes 1 ouro 3, 2 ouros 3 mais 3 vezes 2, 6 elétrons, formando 2 vezes 1 ouro, 2 ouros zero. Potencial padrão de redução, mais 1,50 volt. O número de elétrons agora estão iguais. Vamos, então, cancelar 6 e 6 elétrons e vamos somar as duas equações. 3 cobre zeros mais 2 ouros 3 mais formará 3 cobre 2 mais 2 ouro zero. Como que fica o cálculo da DDP, professor? Nós vamos ter delta E0 é igual o potencial do oxidante. Quem é o oxidante? É o ouro, mais 1,50, menos da fórmula, e o potencial do redutor, que é o cobre, mais 0,34, então, mais 1,50 menos mais 0,34, nós teremos delta E0 será igual a 1,50, menos por mais, menos 0,34, então o delta E0 vai ser mais 1,16 volt, portanto, é uma reação espontânea. Vamos aplicar esse conhecimento em uma questão cobrada pelo Enem, que diz o seguinte: as pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente,
são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica, enquanto estão sendo descarregadas, e como célula eletrolítica quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio, e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies a seguir. Aqui está a semi-reação de redução do níquel com o seu potencial e a semi-reação de redução do cádmio também com o seu potencial. Aqui você deve ter bastante cuidado porque os dois potenciais são negativos. Então, quanto menor em módulo, maior será o valor desse potencial. Então, entre menos 0,402 e menos 0,230, o maior potencial aqui é menos 0,230. Teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volt que ele deve superar é a de. Ora, esse carregador ele tem que superar a diferença de potencial, que é o valor da DDP da pilha. Então, nós vamos calcular simplesmente o delta E0, que é esse valor que o carregador tem que superar para poder recarregar uma pilha ou bateria. Então, nós vamos pegar as duas semi-reações. Eu já disse anteriormente que o maior valor aqui é o valor do níquel, então ele vai sofrer redução e será o oxidante. Consequentemente, o cádmio sofre oxidação por ter o menor potencial e será o redutor. Como a questão não está pedindo para você determinar a equação global, nós vamos simplesmente calcular o ΔE0, já substituindo o oxidante, que é menos 0,230, menos da fórmula, menos o valor do redutor, que é menos 0,402, menos por menos aqui vai dar mais, então menos 0,230 mais 0,402, fazendo a diferença, nós vamos ter aí uma diferença de potencial de mais 0,172 volts. É esse valor que o carregador vai ter que superar para recarregar a pilha. Portanto, a resposta vai ser a letra B, 0,172 volts.